aí galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim dar dicas de estudo que realmente funcionam para vocês estudarem melhor, terem um melhor resultado nas aulas, tanto ensino médio, ensino fundamental, quanto faculdade, tá? Mas assim, eu estou no meu segundo ano da faculdade, então eu vou dar umas dicas que funcionam agora, neste momento, enquanto estou na faculdade. A primeira dica é anotar a aula conforme você vai entendendo ela. Por exemplo, o professor tá ali dando a explicação dele e você vai lá, pega o seu caderno e começa a anotar o que você está entendendo da explicação dele. E não do que está escrito no quadro ou exatamente as palavras que ele está falando, sabe? Anote com as suas palavras o que você está entendendo daquele assunto. Como também outra forma também é se ele passou alguma coisa no quadro, você leu aquele assunto que ele passou no quadro antes de escrever e depois escreva no seu caderno conforme você entendeu daquela explicação do quadro também, caso ele não esteja explicando a aula mesmo. Então, essa é uma forma muito boa também. E isso ajuda muito, porque aí você anota com as suas palavras, fica mais fácil de você decorar na sua mente. E aí você chega em casa, revisa, e quando você vai ler aquilo que você escreveu com suas próprias palavras, você vai entender melhor aquele assunto, entendeu? Na sua mente vai ficar mais fácil de entender, você fez do jeito que você entende. Então, assim, é muito melhor fazer isso. É muito melhor do que copiar a explicação dele ou simplesmente escutar o que ele tá falando e copiar exatamente o que ele tá falando, porque depois você vai ler e você vai ver que às vezes você não tá entendendo aquele assunto, porque às vezes tem alguma palavra difícil que pra você na sua mente não está tão fácil de deixar a explicação melhor, ou também pode ser que a forma como está escrita também seja diferente, mais difícil pra você, e a forma como você vai escrever vai ser a melhor forma pra você entender, vai ser a forma mais fácil da sua mente entender. Então, assim, isso é muito, muito, muito melhor. É uma dica, assim, maravilhosa, porque ajuda muito. Isso me ajuda muito mesmo, porque eu vou lá na aula, anoto o que eu tô aprendendo daquela aula, porque realmente isso é como se a gente realmente tivesse aprendido ali, quando a gente anota com nossas próprias palavras. E eu chego em casa, conto pra minha família, conto pro meu namorado, e aí eu consigo explicar aquilo que eu anotei. Eu consigo explicar, porque daí eu lembro daquela aula de uma forma como eu aprendi, sabe? E eu explico a explicação que eu anotei, e isso me ajuda demais a decorar. E principalmente, né, a segunda dica é de que você tem que pegar e ler em voz alta aquele assunto que você aprendeu naquela aula. Pegue o seu caderno, revise e pode ler em voz alta pra você, pode ler em voz alta pra alguém da sua família, pode simplesmente explicar o que você entendeu, ler aquele assunto, depois sem o caderno, né, você vir com as suas próprias palavras e explicar pra sua família, pra algum amigo. Eu, por exemplo, explico sempre pro meu namorado, né, eu chego em casa quando eu vejo ele, assim, e falo pra ele, olha, hoje eu aprendi isso, e é muito legal porque eu explico tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu lembro da aula. É muito legal pra mim, eu me sinto muito esperta, muito inteligente quando eu faço isso. E ele fica muito feliz também, porque ele tá aprendendo comigo também, coisas que pra mim, tipo, são muito novas pra ele também. Então, é muito legal, sabe? É como se você estivesse dando uma aula sobre alguma coisa que você aprendeu, e isso, de fato, grava na sua mente, sabe? Você decora com mais facilidade, se você ficar fazendo isso, tipo, uma vez na semana, com certeza, chega na data da prova, você já vai saber aquele assunto de verdade, você vai estar com ele na sua mente, e a sua mente vai estar bem refrescada daquele assunto, entendeu? Então, assim, é muito bom. Essas duas primeiras dicas que eu dei são, tipo, as melhores, é o que mais me ajuda na faculdade no momento, e eu recomendo muito vocês fazerem. A terceira dica você tem que tirar essas dúvidas nas aulas, né? Então, assim, se você ficou com dúvidas sobre aquele assunto, você não entendeu bem, você anotou ali com as suas próprias palavras, e mesmo assim você não conseguiu se achar, se perdeu um pouquinho, não entendeu se tá certo a sua explicação também, você vai lá no professor, mostra aquilo que você anotou e fala, ó, eu não estou entendendo isso daqui, eu preciso que o senhor me ajude, né, professora ou professor.
peça ajuda, peça que ele explique de novo, até você entender, entendeu? Então, assim, se você acha que o professor explicou mais de uma vez e você não entendeu ainda, você vai lá, pesquisa na internet, começa. Porque às vezes é chato mesmo, tem professores que não têm paciência de explicar várias vezes e às vezes a gente não consegue entender, e não é porque a gente é burro, mas porque a explicação do professor não ficou tão clara pra gente, sabe? E isso é normal, então assim, se você não entendeu mesmo o professor explicando várias vezes, você chega em casa, pesquisa na internet, pega aquele assunto, anota ali com atenção, sabe? Tipo, coloca um lembrete de atenção naquele assunto que você tem que entender. Então, assim, você vai pesquisar na internet, pergunte para outros professores, alguém que saiba melhor aquele assunto também. Isso ajuda demais, algum colega que entendeu e você não, para ele explicar para você. Por exemplo, eu quando não entendo algum assunto e o professor explicou e eu não entendi ainda, e eu sei que não ficou claro na minha mente, com a explicação dele de novo não vai ficar claro na minha mente, porque o jeito que eles explicam às vezes é diferente do que você entende, do que você tá acostumado, sabe, a aprender. Então, assim, você pega e pergunte para algum colega, sabe? Às vezes tem um colega que entendeu super bem e aí ele vai explicar pra você e você vai ver que ficou muito mais claro do que a explicação do professor. Isso já aconteceu comigo, isso às vezes acontece até. Que eu tenho uma colega na faculdade que às vezes se ela não entendeu um assunto que o professor explicou, eu explico pra ela, se eu não entendi, ela explica pra mim, porque às vezes as pessoas não são iguais, né? Não é porque um professor explicou de um jeito pra você e você não entendeu, que pra todo mundo ficou desse jeito. Então, assim, pergunte pra outras pessoas se as outras pessoas também entenderam ou não, sabe? Porque se realmente todo mundo não entendeu, é porque tem algum problema com o professor. Mas sempre vai ter alguém que entendeu e essa pessoa vai explicar, às vezes, melhor pra você, você vai conseguir entender melhor do que a explicação do professor. Quarta dica, revise novamente aquele assunto no mesmo dia ou na mesma semana. Eu, por exemplo, quando eu volto da faculdade já é tarde, né? Então eu tenho que dormir e aí no outro dia eu pego e eu anoto tudo que eu relembrar da aula e também eu reviso as minhas explicações, eu leio novamente, eu tento explicar para minha mãe ou que nem eu falei pro meu namorado. Então, assim, isso é muito útil, né? E conforme vai passando os dias, na outra semana eu faço a mesma coisa, porque às vezes a gente vai esquecendo também, né? Chegou na outra semana, tem outra aula daquela, e aí eu tenho que pensar sobre aquele novo assunto, e às vezes o assunto anterior já, tipo assim, já tá mais ou menos na minha mente, sabe? Já não tá mais tão refrescado na minha mente. E eu tenho que relembrar aquele assunto e o atual. Então, tipo assim, eu sempre tento fazer um resuminho de cada aula, para conforme cada semana vai passando, eu vou lendo novamente todos aqueles resumos de cada aula. A quinta dica é resolver questões. Resolver questões é muito importante, tipo assim, é uma coisa que é essencial pra gente fazer antes de qualquer prova, pra na hora da prova a gente estar preparado para responder as questões da prova também. Então, assim, você vai revisar bastante aquele assunto, vai ler para outras pessoas, vai explicar com essas palavras, sabe? Isso ajuda muito a decorar, e depois de decorar, você vai pegar e você vai responder as questões. Você pode pedir para alguma IA fazer para você as questões, ou você mesmo pode criar questões. E aí, a partir disso, você vai responder as questões, vai tirar um tempo só para isso, sem distrações por perto. Outra dica que também anda me ajudando muito na faculdade é fazer mapa mental, assim, conforme as aulas, às vezes durante as aulas também. Eu tenho um caderno, vou mostrar pra vocês. Eu tenho esse caderno aqui, que é um caderno que eu anoto durante as aulas, eu levo ele pra faculdade, eu anoto a minha aula aqui, anoto por cima, sabe? Anoto ali o que o professor copiou no quadro, o que é importante anotar. E aí eu anoto as coisas que eu vou aprendendo, conforme eu falei pra vocês ali, de coisas que eu vou entendendo com a minha letra, eu anoto no meu celular. E aí eu tenho um grupo no WhatsApp que é só pra isso e eu anoto tudo naquele grupo. Aí eu pego esse caderno aqui, esse baita caderno aqui, gente, ele tem 200 folhas. Eu pego ele e eu chego em casa, estudo conforme esse caderno aqui, tipo assim, eu pego as explicações desse caderno e pego também o slide do professor, mais as minhas explicações do celular e resumo tudo nesse caderno aqui.
Porque aí aqui tá tudo completo, sabe? Aquela aula tá completa, tem todas as informações que eu preciso e isso me ajuda muito. Tipo assim, eu preciso fazer isso pra poder me entender, pra eu entender aquela aula, poder me organizar melhor, sabe? É a minha melhor forma de organização. Porque esse caderno aqui, gente, é muito grande pra me levar pra faculdade. E eu vou me embananar toda quando chegar lá. Não vou entender o que eu vou pra copiar. E eu não quero copiar tudo simplesmente por copiar. Então esse aqui eu faço realmente o que é pra fazer, pra mim relembrar depois. Pra mim voltar naquele assunto, pra mim ver que é realmente aquilo que eu tenho que decorar pra prova. Então, assim, isso aqui também eu faço as questões. E ajuda muito esse caderno, que é o mais importante que eu tenho. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que as dicas realmente ajudem vocês. Não esqueçam de deixar seu like, se inscreverem no canal. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Beijos! Tchau!